Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Marcelo Benevides Advogados. E hoje eu vou falar da execução de título executivo extrajudicial, seguindo a nossa série de vídeos sobre esse tema. E vou falar de um tema, aproveitando que esses dias eu falei sobre defesa no juizado especial civil. Eu vou até deixar o card aqui em cima passando. Hoje eu vou falar sobre a execução de título extrajudicial no juizado. É possível? Qual artigo da lei que dá essa possibilidade? Qual o máximo valor que eu posso cobrar nessa ação de execução de título extrajudicial? Tudo isso e muito mais aqui hoje comigo, logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, quero já pedir para você se inscrever e também curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, isso é muito importante para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são vídeos relevantes e assim mais pessoas vão ter acesso e vão saber mais sobre os seus direitos. E a gente aqui vai estar cumprindo a nossa missão, o nosso papel, que é levar cada vez mais o conhecimento para quem nos assiste. Também quero te informar que a gente está fazendo uma campanha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque quando a gente alcançar 10 mil inscritos, se eu não me engano 10 mil inscritos, a gente tem um título no YouTube bronze, alguma coisa assim, placa bronze, alguma coisa assim. Quando a gente chegar a 10 mil inscritos, a gente vai elaborar uma série de 21 vídeos que vão passar em 21 dias seguidos, de acordo com o tema que você escolher. Nós vamos fazer uma enquete e aí você vai escolher o tema, se é direito imobiliário, se é desportivo, se é família, se é empresarial, enfim, vai ficar a seu critério. Bom, dito isso, vamos lá, eu fiz aqui até algumas anotações, separei aqui para poder falar com vocês, né? Basicamente são três, né? Na verdade são quatro, né? A primeira é se é possível a execução no juizado, né? Muitas empresas, elas querem até, por uma questão de redução, e é compreensível, por redução de despesas, utilizar a via dos juizados especiais, tá? Para realizar uma cobrança de um título de crédito, de um cheque, de uma duplicata, né? Só que, pelo menos aqui no Rio e em São Paulo, existem algumas vedações, tá? Acredito que nos outros estados também, mas existem algumas vedações. Existe inclusive uma instrução do FONAGE que não permite que as empresas, grandes empresas, né? Até às vezes empresas que são limitadas, mas não são nem EPP e nem microempresas, ME, possam fazer distribuir ações de execução no juizado, porque ultrapassa o valor máximo, existe um valor máximo de faturamento que a empresa pode ter. E também, o segundo ponto relacionado a isso, sobre a possibilidade, é que o juizado especial civil, de acordo com o meu entendimento e também de grandes outros juristas, não é a via adequada, porque é um processo muito escasso de possibilidades, até mesmo para a pesquisa de bens, para o desenvolvimento mesmo processual, para que isso seja benéfico para o autor da ação, no caso o exequente. É possível sim, empresas podem, aí tem uma aspas, depende, algumas empresas vão poder fazer essa cobrança, outras empresas não. De toda forma, os juízes, eles não são muito, como eu posso dizer, adeptos a essa tese, né? Os juízes normalmente eles não veem com bons olhos, uma empresa que está se utilizando do rito do juizado, isso não é muito bom. E também existe um outro lado que você entrar com uma ação de execução de título executivo extrajudicial pela justiça comum, eu vejo com muito mais possibilidades de bloqueio de bens, enfim, de um desenrolar de um processo melhor, até por conta da variedade de recursos que podem ser interpostos numa ação de justiça comum, numa ação de execução de título extrajudicial na justiça comum.
É possível, mas existem alguns parênteses, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. Até para não perder tempo, né? Entrando com uma ação no juizado especial civil, e também para que, de repente, seja uma ação que não vai surtir o efeito que o cliente, que você deseja. O segundo ponto relacionado ainda à ação de execução de títulos no juizado especial, como eu falei, é referente a onde que a lei, né, a Lei 9.099 de 1995, que é a lei que rege o rito dos juizados especiais, determina, possibilita a execução dos títulos executivos extrajudiciais. Se você também não sabe muito sobre essa questão de título executivo, se eu estou falando isso para você aqui hoje, e isso está soando um pouco estranho, porque você ainda não ouviu, não sabe direito o que é, eu vou te aconselhar que você veja um outro vídeo, eu vou deixar ele passando aqui em cima no card, né? Acho que é bem aqui mesmo, que é como funciona a execução de título executivo extrajudicial, tá? Lá eu estou explicando um pouco melhor, uma aulinha básica sobre a execução de título extrajudicial. Lá eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Mas em relação ao artigo da Lei 9.099 que possibilita, que permite, é o artigo 53. E eu vou até ler ele aqui para você. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 40 salários mínimos, obedecerá o disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta lei. Efetuar, aí ele fala aqui, tem aqui os parágrafos, né, desse artigo, e ele fala o seguinte: efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente. Então aqui já tem uma coisa que eu quero pontuar. Já na ação de título executivo extrajudicial pela justiça comum, não tem essa questão de audiência de conciliação. A partir do momento em que a parte ela foi intimada, ela tem 3 dias para efetuar o pagamento e 15 dias para apresentar embargos. Então, se ela não apresentou o pagamento, o processo vai continuar tramitando e não existe essa questão de audiência. Pode ser que a parte até não compareça a essa audiência. Na verdade, isso faz parte do rito dos juizados especiais. Isso não tem a ver com a lei de execução de título extrajudicial. Tá? E partindo para o parágrafo 2º, ele fala o seguinte: na audiência será buscado o meio mais rápido e eficaz, como eu já falei lá no vídeo onde eu falo sobre a defesa no juizado especial, né? Que vai ser sempre um dos princípios do juizado especial é sempre buscar o acordo. E aí ele fala aqui exatamente isso no parágrafo 2º. Na audiência será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. Não, olha aí, eu já vejo aqui várias coisas que, para quem está pelo credor, tá? Para quem está pelo credor, aqui eu já vejo alguns defeitos que, para mim, não são muito legais, né? Para quem está pelo credor. Se você é credor de um título executivo, né? Olha, sinceramente, devendo o conciliador propor, entre outras medidas, o pagamento do débito a prazo. Quem tem um débito ele quer receber esse débito à vista, até que possa oferecer, de repente, dependendo da data do débito, algum tipo de desconto. Mas a prazo, e isso fica em aberto, não diz a prazo quantos meses, né? A prazo ou a prestação, a dação e pagamento, a imediata adjudicação do bem penhorado. Então, assim, são coisas que fazem parte da lei do juizado. Se você for pegar a própria lei da execução de título executivo extrajudicial, ela não fala sobre isso, tá? Isso aqui é uma característica do juizado. Tá? Aí terceiro, não apresentados os embargos em audiência ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. E por último, o quarto, não encontrado devedor ou inexistindo bens penhoráveis, né? Não existindo bens que possam ser bloqueados, o processo será
imediatamente extinto, que também já não é uma coisa muito boa para o credor. O processo extinto significa que o juiz dá fim ao processo e devolvendo-se os documentos ao autor. Então, você vê que no juizado as coisas realmente elas foram feitas para serem resolvidas de forma informal e rápidas, né? Só que tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Então, esse é o artigo, eu fiz aqui um apanhado rápido sobre ele, né? Tem mais coisas que a gente poderia falar sobre o artigo 5, só sobre o artigo 53, mas eu falei só o básico aqui para você poder entender. Até porque esse vídeo já está ficando com 12 minutos e eu tenho mais coisas para falar. Bom, então vamos lá, como eu disse, a gente já está com mais de 12 minutos de vídeo. Não sei porquê, mas meus últimos vídeos têm ficado grandes pra caramba. E eu quero falar para você então, primeiro sobre o valor da causa, tá? Hoje o salário mínimo, né, se eu não me engano, está em R$ 1.045 e o valor da causa é de 40 salários mínimos. Então, o que exceder 40 salários mínimos não pode ser cobrado no juizado especial civil, tá? Outra informação muito importante, também, salvo engano, eu também falei sobre isso no vídeo onde eu falo sobre a defesa no juizado. Não necessariamente você vai precisar, tá, numa ação de execução, de um advogado. Como eu disse naquele vídeo também, é importante que você tenha uma orientação, uma representação, mas o juizado você pode interpor uma ação sem a representação, tá? Assim como você também, que está sendo acionado, pode também comparecer ao juizado sem a representação, o que também não é recomendável, tá? Isso eu já falei no outro vídeo sobre defesa, né, nos juizados especiais cíveis, eu recomendo que você veja lá, tá? Mais uma questão importante, recurso. Esse processo, os embargos, caso exista oposição de embargos, vai ter uma sentença, tá? E dessa sentença, para que ambas as partes possam recorrer, se faz necessário um recurso. E esse recurso ele só pode ser interposto por advogado, tá? Isso é uma outra questão muito importante a ser detalhada também em relação à execução de título executivo extrajudicial no processo. Uma outra questão também que é de extrema relevância. No processo de execução, existem alguns juízes que, eu já até falei isso em algum vídeo, agora não me lembro qual, mas existem alguns juízes que, ao invés de procederem a penhora online, eles fazem com que o oficial de justiça vá até a residência do executado e lá proceda a penhora de bens, tá? Eu acho que isso é perda de tempo, isso não vai resolver o problema, tá? A não ser que você queira ter algum bem do devedor, para adjudicar algum bem do devedor para você, um carro, uma televisão, algo nesse sentido. Pelo menos aqui no escritório, quando a gente fala em execução, a gente pensa sim sempre na questão de você recuperar dinheiro, pecúnia, tá? Mais uma questão também a ser falada sobre a execução de título executivo extrajudicial no juizado. Acima de 20 salários, obrigatoriamente você precisa de um advogado, tá? Isso daí, a própria lei 9.099, ela fala sobre isso. Então, se você tem um título aí que ele tem mais de, acho que tá 22 mil, 21 mil, agora eu não sei o valor certinho, posso até colocar aqui na descrição, né? O valor do salário mínimo atual. Você vai precisar, sim, de um advogado em títulos acima de 20 salários mínimos. Mais um detalhe muito importante: se você é uma microempresa que está dando entrada numa ação de execução de título executivo extrajudicial, não cabe nesse caso a representação. O que eu quero dizer com isso? O dono da empresa, tá? O sócio da empresa que tem poderes de gestão, ele tem que obrigatoriamente estar na audiência. Nesse caso, não cabe representação. Inclusive, tem também uma instrução do FONAGE, outra instrução do FONAGE, falando exatamente sobre isso.
Vou colocar aqui na descrição também essa instrução do FONAGE, onde fala que quando uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, for autora de uma ação judicial, é necessário que um dos seus representantes, ou representante, se eu não me engano, com poderes, para tanto, esteja na audiência de conciliação e na audiência de instrução e julgamento. Acordo, vale a pena fazer acordo? Gente, isso vai depender de cada caso. Em alguns casos é melhor que seja feito um acordo. Em outros casos, talvez não. Isso precisa ser analisado como um todo, o caso como um todo. Se o devedor tem bens, se o devedor ele realmente tem intenção de saldar a dívida ou se ele quer só ganhar mais tempo, todas essas questões elas devem ser analisadas. Gente, o vídeo está ficando enorme. De novo, ele já está com mais de 15 minutos, se não estou me engano, ele já está indo para 18 minutos. E eu queria te agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, curta esse vídeo. Se você tem alguma sugestão ou ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, que assim que possível eu vou responder. É isso, pessoal. Eu vou deixar passando aqui. Eu nunca sei se é aqui ou se é aqui. O pessoal da edição é que mexe nisso. Mas eu vou deixar aqui uns vídeos passando para você que são relacionados e também vou pedir que você se inscreva. Acho que vai ficar aqui. Vou pedir para que você se inscreva no canal para ajudar a gente, inclusive, na nossa campanha. Tá bom? É isso. Adorei ter você aqui hoje. É um prazer sempre falar com você e até o próximo vídeo.